A leitura pode ser uma obrigação, um entretenimento, um método de estudo, mas sempre será capaz de fazer grande diferença nas nossas vidas. Hoje, eu vou compartilhar com vocês uma história muito especial, de quando a minha vida foi profundamente transformada pelos livros. Olá, estamos começando mais um vídeo do conteúdo Vital TV. Se essa é a sua primeira vez por aqui, me permita dizer que esse canal é dedicado a compartilhar imagens e saberes sobre a natureza. Já me sugeriram algumas vezes que eu fizesse algum vídeo falando sobre livros, já me recomendaram até mesmo que eu fizesse um tour pelos meus livros. Bom, um tour nesse momento não seria possível porque uma parte dos livros fica no meu endereço de trabalho e outra parte desses livros na minha cidade de origem, e por conta disso eu não tenho todos os meus livros reunidos num único lugar, porque eu distribuo eles de acordo com a minha rotina e as necessidades de cada um dos momentos, quando eu estou lá ou cá. E hoje eu vou falar daqueles que são os livros mais importantes da minha vida. Essa história começa quando eu ainda não me preocupava com datas. Eu era uma criança bastante curiosa. A minha mãe já falou várias vezes que não foi nenhuma surpresa quando eu escolhi a biologia para a minha vida, porque desde pequeno eu vivia enfiado dentro do mato, coletando todo tipo de inseto, de planta que eu conseguisse, ou procurando observar pássaros e outros animais da forma mais próxima e direta possível. Adicionalmente, eu não tinha muitas fontes, eu não tinha muita referência. Ninguém ao meu redor tinha um ensino superior, ninguém tinha uma formação científica. Como uma criança que viveu a sua infância na década de 90 no interior do estado, eu não tinha nem acesso à internet e nem mesmo a certos livros. E o que aconteceu foi que no começo da minha adolescência, o meu pai, que era um agricultor, que era uma pessoa que não teve muito estudo, embora uma pessoa inteligente, ele foi trabalhar em Recife. Ele foi trabalhar junto com um primo dele, na verdade o marido de uma prima dele. E nesse tempo, o meu pai teve contato com uma prima minha e a família dessa minha prima de linhagem materna, a prima pelo lado da família da minha mãe, com a família dessa minha prima. O meu pai conseguiu uns livros. Eu não sei se foi ela que de repente sugeriu ou se foi exatamente o meu pai que já imaginou que aquilo podia me interessar. Eu sei que ele trouxe uns livros velhos que estavam despedaçados, rasgados, na verdade. Faltavam uns tópicos, tinha folha recortada. Mas mesmo assim, foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida, porque a curiosidade eu já tinha, o interesse eu já tinha. Inclusive, a professora ou as professoras da escola geralmente falavam que eu era uma criança razoavelmente inteligente, lia bem, escrevia razoavelmente. Todo o interesse já estava ali, mas eu não tinha referência, eu não tinha como direcionar esse meu interesse. O ambiente não me dava oportunidades. Mas quando aqueles livros chegaram nas minhas mãos, não lembro exatamente que idade eu tinha, mas era o comecinho da minha adolescência, eu fiquei fascinado. Eram enciclopédias enormes que traziam exemplares lindamente ilustrados de uma coleção de enciclopédias da fauna de todo o mundo. E tinha um outro livro que mostrava especificamente animais da savana. O título sugeria que aquele livro ali, ele era um componente também de uma coleção, mas eu só tinha um exemplar e ainda assim uma das folhas estava rasgada. Embora esses livros estivessem despedaçados, incompletos, eles fizeram muita diferença na minha vida, porque mesmo incompletos, ainda eram muitas páginas
e tinha muita coisa para aprender. Então eu comecei a ler de modo assistemático, de modo aleatório, aquilo que restou de texto completo, aqueles tópicos que estavam relativamente completos no texto. Eu passei a aprender os nomes científicos daquelas espécies e aquilo me fascinava cada vez mais. Esses livros influenciaram muito a minha cultura visual, influenciaram muito a minha forma de entender e de procurar estudar sobre a biodiversidade. O mais complicado sobre esses livros é que eles eram muito antigos, eles não tinham uma edição recente. Eu lia e reconhecia que, pela forma como aqueles livros foram impressos, pela forma como estava escrito ali, eu estava lendo uma raridade. Eram livros que eu sabia que eu não ia encontrar facilmente, que não estavam mais à disposição para vender. Eu não fazia ideia de como encontrar, eu não tinha acesso à internet. E aqueles livros se tornaram, por alguns anos, toda a minha fonte de aprendizado sobre o mundo natural e sobre a biodiversidade. Acontece que o tempo foi passando e quando foi chegando a época do ensino médio, eu ainda não tinha uma orientação adequada sobre como era que eu ia me tornar biólogo, como é que eu ia estudar biologia, como é que eu ia entrar numa universidade. Eu não tinha nem mesmo esse tipo de orientação e eu já contei isso num vídeo que eu vou deixar aqui no card, essa caminhada para chegar na universidade. Mas voltando aos livros, um dos maiores benefícios que essas enciclopédias me deram foi que eu passei a entender que um bom livro, um livro que vale a pena, faz muita diferença, vale a pena a gente se deter aprendendo sobre aquilo ali. Nessa época de fazer o vestibular, eu não tinha orientação nenhuma, mas eu pensei assim, bom, depois eu descubro como é que eu vou prestar o vestibular, como é que eu vou entrar na universidade. Mas ali eu já tinha consciência de que os livros iam encaminhar tudo. Então o que é que eu fiz? Eu fui até alguns primos meus e perguntei assim, escuta, tu tem livro aí do ensino médio que tu não tá mais usando? Tu possas pelo menos me emprestar esses livros para que eu estude? E eu que já gostava de fuçar os livros da escola, vez ou outra encontrar ali um texto mais interessante para ficar lendo, a partir daquela fase, no final do ensino fundamental para o começo do ensino médio, eu passava horas e horas por dia estudando mesmo os livros comuns da escola. Tudo isso graças ao interesse que me foi despertado, ou melhor, reforçado, né? Esse interesse que já existia ali como uma sementinha, simplesmente explodiu graças a essas enciclopédias. Fui muito bem no vestibular, passei em 2 universidades públicas, entre as primeiras colocações, obtive nota máxima na redação. Então foi assim, o resultado disso na minha vida foi algo transformador e eu entrei na universidade não apenas sabendo o que eu queria, mas também eu entrei muito seguro, eu já entrei com uma leitura razoável, com o hábito de estudar, com o hábito de ler. Eu já valorizava o conhecimento. Passou-se a graduação, passou-se o mestrado. Depois eu fiz um concurso, eu já tinha feito alguns concursos antes, mas depois do mestrado eu fiz um concurso no qual eu trabalho hoje. E quando eu estava trabalhando, me deu um estalo assim, eu vou atrás daqueles livros. Hoje eu tenho acesso à internet, eu vou conseguir encontrar um lugar para eu comprar esses livros novamente. E foi exatamente isso que eu fiz. E eu consegui comprar esses livros. Eu comprei as coleções, a mesma edição que me inspirou a minha vida de estudos. Não só a coleção principal, como também aquela coleção que era um livrinho só, que tinha uma folha rasgada e que eu ficava ali com aquele gostinho de quero mais. Essa outra coleção eu também consegui encontrar intacta na internet. E aí eu vou apresentar agora esses livros para vocês. Vou compartilhar com vocês os livros mais importantes da minha vida. Pois bem,
hora de revelar quais são esses livros. De certa forma, vocês já conhecem eles, porque são essas enciclopédias que ficam aqui no plano de fundo dos meus vídeos, e agora eu vou apresentar elas para vocês conhecerem mais de perto, conhecerem um pouco mais sobre o conteúdo e a aparência e um pouco mais da história desses livros, tá bom? E enquanto isso eu vou folhear ele aqui na frente da câmera, fazer comentários, para que vocês tenham um gostinho do que é apreciar esses livros. Vamos lá. Eu vou começar aqui por essa coleção. Deixa eu remover esses outros livros que estão aqui. Eu vou começar apresentando essa coleção aqui, que é a coleção de enciclopédias Naturama. Eu tinha só alguns exemplares dessa coleção. A coleção completa, ela é formada por 5 volumes, e esses volumes, eles estão divididos por determinados ambientes, por determinadas regiões do mundo. E então esse material ele vem com um texto falando sobre aquela região, sobre aqueles ecossistemas em diferentes regiões do mundo. Então, por exemplo, deserto, fala de diferentes regiões desérticas do planeta e trazendo um pouco da fauna. Então tem um pouco dessa abordagem assim regionalizada e contextualizada por ecossistemas. Esses livros aqui eles são muito antigos. Eles foram escritos por cientistas da Universidade de Sorbonne, da França, da Universidade de Paris. Essa universidade existe desde o século XIII, então é uma universidade bastante conceituada. Já foi considerada a principal universidade de Paris, não sei se atualmente ela ainda é considerada assim. O nome completo é Naturama, Enciclopédia do Mundo Animal. A gente tem aqui essas folhas amareladas, porque assim, eu falei que os livros estão em bom estado de conservação, mas considerem o seguinte, esses livros aqui, eles foram produzidos em 1965. Esses livros têm a idade do Pink Floyd, tá? Então, são livros muito antigos, as páginas estão amareladas. Eu vou mostrar para vocês a riqueza que é esse negócio. Na verdade, desde que eu comprei, eu deixei eles guardados. Fiquei esperando um momento para apresentar ele em vídeo e para começar a leitura. Ok, a parte de apresentar ele em vídeos eu estou fazendo hoje. A leitura eu ainda estou tentando organizar porque eu li apenas fragmentos desses livros no passado e agora eu quero ler tudo isso aqui. Então, no volume 1, a gente tem a fauna dos pântanos. E começa falando sobre a fauna de pântanos pré-históricos. Então, mostra um pouco sobre o registro fóssil, mostra sobre formas de vida primitivas e tal. Isso aqui é fantástico. Eu lembro que nos fragmentos antigos que eu tinha alguns pedaços disso aqui, mas eu não cheguei a ler. É claro que de 1965 para cá, muito conhecimento já foi atualizado sobre a paleontologia, sobre a própria zoologia. De lá para cá, alguns países que talvez sejam citados nesse livro, talvez nem existam mais. A geografia mudou muito, a língua portuguesa passou por 2 reformas, né, que foi a reforma ortográfica de 1971 e o acordo ortográfico, acho que é dos anos 90 e que passou a vigorar 2016, eu acho. Depois eu vou comentar sobre os aspectos técnicos, sobre a atualidade dessas informações, mas vamos lá conhecer um pouquinho. Tá? Eu quero que vocês vejam que no livro tão antigo a gente tem ilustrações que são maravilhosas. A gente tem esses painéis aqui, esse primeiro ele nem chama tanta atenção, tá? A gente tem processos de desenvolvimento sendo representados e muita fauna, muita fauna. E aí ele vai abrindo esses tópicos, olha. A fauna dos pântanos interiores da zona quente da África. Então ele vai trazer uma amostra da fauna dos pântanos da África tropical. Então traz aqui esquemas com mapas, muitas ilustrações de espécies diversas.
Eu quero mostrar uma coisa aqui que eu gostava muito. Primeira vez que eu li sobre o Martim Pescador foi nesse livro. Eu lembro dessa imagem aqui. Quando eu gravei aquele vídeo falando sobre fotografar natureza sozinho, vou deixar aqui no card o link. Eu fotografei Martim Pescador, tá? Assim que eu bati o olho lá no pássaro, eu reconheci. Não era essa espécie, mas foi aqui que eu comecei a ter contato a primeira vez que eu li sobre Martim Pescador. Tá, então foi lendo sobre esses pântanos. Aqui já não é mais da África, eu acho que aqui já são pântanos americanos. Não sei se do norte, se do sul, mas por ter Martim Pescador, a gente já está falando em outros pântanos. E eles têm essas representações aqui de regiões pantanosas. Eu acho lindos esses quadros. Percebam a riqueza dessas ilustrações, percebam a qualidade, o esmero desses livros, tá? Olha a diversidade, a riqueza de detalhes, as cores. Aqui a gente tem o gavião real, isso deixa só eu confirmar. E essas ilustrações aqui, elas têm um mapa para a gente se localizar. Exatamente, isso aqui é um gavião real, a famosa arpia. Uma das coisas que eu acho mais lindas nesses livros, nessa enciclopédia Naturama, são esses quadros aqui que ilustram, não é? Eles pegam grupos, então aqui a gente tem lepidópteros, em outros volumes, em outras páginas a gente tem rapineiras, a gente tem uma série de animais que são representados aqui, todo nesse esquema, né? Um lindo quadro muito bem ilustrado. Eu não sei a técnica de ilustração utilizada aqui, talvez seja aquarela, realmente não sei qual foi o método. E aí abaixo do painel a gente tem um mapa para a gente se orientar na legenda aqui, que vai falando sobre a espécie que está representada aqui e a região geográfica de ocorrência dela. É extremamente interessante, é muito rico. Ok, vimos o volume 1, volume 2, agora acelerando um pouco, tá, a apresentação. Volume 2, o mar e sua fauna. Esse aqui eu não tinha, tá? Esse aqui faltava quando eu tive o primeiro contato com esses livros. Olha, esse aqui até tá com a folha um pouco dobrada. Vamos dar uma ajeitada aqui com todo zelo. Tem as reproduções fotográficas. Começa com as diferentes zonas de profundidade aqui, falando um pouco sobre o tipo de fauna e a profundidade em que cada grupo da fauna vive. Aqui a gente tem, vejam só, a representação de animais marinhos mais primitivos, né? Esponjas, quinidários, enfim, bivalves, toda uma riqueza aqui. Lindos, lindos, lindos esses desenhos. É impressionante a qualidade desse negócio. Ok, da fauna marinha, na qual não vamos nos aprofundar muito. Nos próximos vídeos eu faço comentários mais técnicos, mais detalhados. Eu quero mais apresentar eles para vocês agora. No tomo 3, né, ou no volume 3, a gente tem aqui a fauna silvestre. Aqui a gente tem animais das florestas de diferentes partes do mundo, e o livro segue sempre segmentando, contextualizando, né, mais ou menos de acordo com o tipo de ecossistema. Aí nesse primeiro ponto aqui tem os bosques abertos frios. Então a gente está falando aqui de taiga, de floresta boreal, tá? Aqui outro painel lindo, esse painel aqui ele é genérico, né? Ele apresenta carnívoros de um modo geral, de diferentes regiões do mundo. Fantástico, fantástico, sem comentários a respeito do labor, do nível que é esse negócio. Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu pegar um exemplo. Aqui já está falando de bosque aberto da África, né? Ou seja, savana. Então vamos lá para outro. Olha esse painel, gente. Olha esse painel de aves do paraíso.
olha esse negócio aqui. Vocês têm um livro assim? Agora vocês imaginem uma criança que gostava de conhecer natureza, que gostava de aprender sobre pássaros, tem acesso a um negócio desse. Imagina o estrago, nunca mais a criatura se recupera, vira um doido igual eu sou. Sem condição isso aqui. Tem uma parte aqui que fala das nossas matas secas, que aqui eles chamam de bosque aberto e quente do Novo Mundo. Aqui, achei. Aqui, o bosque aberto e quente do Novo Mundo. Isso aqui tem muito do que a gente chama de matas secas, tem muito do que a gente chama de Mata Atlântica Nordestina, Mata Brejeira, diferentes variações, tanto de nomenclatura quanto variações fitogeográficas de fato, estão inclusas aqui nessa terminologia um tanto genérica que o livro utiliza, tá? E vai dando uma amostra. Esse Coereba flavella aqui, eu tenho um desenho, esse livro aqui na época, ele me inspirou a fazer muitos desenhos e eu cheguei a reproduzir essa figura aqui, que eu achei muito bacana, fiz um desenho, eu vou colocar aí aparecendo para vocês, tá? Vamos lá, antes que a bateria acabe, antes que termine o tempo de filmagem, mostrar o próximo volume. Volume 4, Fauna das Montanhas, das Pradarias e Cursos d'Água, que a gente já está falando de... É uma misturada, na verdade, mas são ambientes com uma cobertura vegetal mais discreta, não é? Montanhas, pradarias e cursos d'água. Então, a gente tem aqui... Nossa, essa parte aqui que fala sobre os animais da montanha é espetacular. Eu lembro desse texto, eu li esse texto aqui, isso aqui dava para ler nos primeiros exemplares que eu tive contato. Aqui fala sobre a fauna dos Andes, também eu lembro que eu li, espetáculo isso aqui, tá? Eu lembro que eu até folheei um pouco dessas páginas quando eu gravei o citado vídeo sobre fotografia de natureza, tá? E até para fotografia esses livros me inspiraram muito. Eles criaram uma percepção estética, eles criaram assim, fizeram parte realmente do meu estilo de desenho, do meu estilo de fotografia. Esses livros influenciaram não só do ponto de vista da biologia, mas também do ponto de vista do desenho e da fotografia. Esses livros representam muito, realmente, assim, é muito nostálgico estar folheando isso aqui. É uma viagem enorme, sabe? Eu não tenho como descrever a sensação. A fauna dos desertos, das estepes e das cidades. Aqui no índice resumido tem desertos quentes africanos, desertos asiáticos, desertos do Novo Mundo, as estepes asiáticas, estepe africana, estepe arbórea da Austrália, estepes herbáceas e desérticas da Austrália, estepe malgache, estepe sul-americana, o altiplano andino, os pampas e as estepes sul-americanas, as cidades temperadas e as cidades quentes. Esse termo estepe sul-americano não é uma coisa assim muito precisa, porque essa terminologia estepe, ela está mais associada à região ibérica. Aliás, região ibérica não, a região da Sibéria. Enquanto que aqui ele fala a estepe sul-americana. Então, quando fala aqui de estepe sul-americana, essa terminologia soa um pouco estranha, mas dá para entender. São os campos sul-americanos, incluindo o Pampa. Tá, aí começa pelos desertos, tá? Começa logo pelos desertos quentes da África. E aí você me pergunta, deserto quente e tem deserto frio? Sim, o deserto mais árido do mundo é super frio, é a Patagônia. Tá? Então, começa falando dos desertos quentes da África e aí vai fazendo todo esse passeio, tá, que eu mostrei para vocês. Naturalmente, o deserto vai ter muita cobra. Essa região mais de estepe vai ter muito mamífero, tá? E quando se fala de Ásia também a gente tem os fazões. Na verdade, todo esse bloco euro-afroasiático, as regiões de estepes e de campos, elas têm
muitos mamíferos e aves, tá? Porque esses animais eles se dão bem nesses ambientes abertos. Deixa eu procurar só mais um painel aqui. Tá, olha isso. Olha que painel espetacular. Isso aqui é simplesmente espetacular. Existe ainda um volume adicional que eu ainda não fiz questão de comprar. Eles lançaram, depois da coleção, o que seria um 6º volume, que é só uma reunião das ilustrações que já tem nos livros. Então, assim, eu não fiz muita questão de comprar. Talvez eu compre depois, procure esse exemplar depois, mas a princípio o meu interesse maior é nos livros mesmos. E aqui esse calhamaço ainda maior. Vamos lá. Essa aqui é a Enciclopédia da Vida Selvagem. Essa edição aqui ela é mais recente, tá? Então ela é do finalzinho do século passado, é dos anos 90. Essa edição aqui que veio para o Brasil, ela foi feita em 1997, tá? A editora é a Larousse. Essa editora ela foi fundada por um francês que viveu na Península Ibérica. Eu acho que ela foi fundada na Península Ibérica. O grupo editorial ao qual pertence hoje essa editora Larousse é do grupo Scala. Atualmente ela pertence ao grupo editorial Scala, pelo menos aqui no Brasil. Esse livro aqui ele é mais recente. Ele não tem tantas ilustrações, tantas pinturas, tantas obras de arte assim no que se refere a desenho, mas as informações são muito precisas. A equipe caprichou muito nos dados que tem esses materiais, tá? E são 36 volumes, cada volume contendo 64 páginas. E também são divididos por região, por ecossistema. Aqui a gente tem animais das montanhas, ou animais da montanha. Então a gente tem animais da montanha 1, e aí cada volume ele traz 3 animais. Urso pardo, nesse caso, a marmota e a camurça. Aqui, no Animais da Montanha 2, a gente tem o panda gigante, o condor, e o carneiro das montanhas rochosas. Esse aqui, eu acho linda essa foto, eu acho simplesmente espetacular. Além de ler o texto, eu fico lendo essas imagens que são simplesmente incríveis. Esses livros aqui, eles passaram tanto tempo guardados, sem serem folheados, que em alguns casos, as folhas elas já estão querendo meio que grudar. Mas até aqui eu ainda não tive nenhum grande estrago, tá? O compilado de imagens, de dados, é impressionante, tá? E a gente tem aqui, por exemplo, sobre o panda. Esse aqui ele é bem estruturado, muito bem estruturado. Então sempre começa assim, olha. Tem um texto inicial falando sobre curiosidades, coisas bem gerais sobre o panda. Aí depois vem uma foto assim de 2 folhas mostrando o animal. E aí começa, olha essas fotos, minha gente, esse negócio aqui, eu fico doido vendo esse material. As fotos são espetaculares. E aí ele vem trazendo dados, eu não sei até que ponto vocês conseguem ver daí, mas olha. As altitudes onde vive o panda, tem quadros aqui, tem gráficos, tem uma série de dados e tem um resumo sobre a espécie que eu vou tentar mostrar aqui. Isso aqui são desenhos, tá? Desenhos que eu faço às vezes para ilustrar alguns vídeos meus. Agora uma coisa que eu acho muito bacana nesses livros são esses mapas aqui, olha. Deixa eu mostrar. Não são mapas, são resumos, na verdade. Mapas, falei mais no sentido de mapa conceitual. A gente tem aqui panda gigante. Aí tem o nome científico dele. Aqui tem todo o resumo. Agora é um resumo muito interessante. Tem o nome, família, ordem, classe. Aí tem uma descrição rapidinha. Tem as dimensões do corpo do animal, o peso, a distribuição geográfica, o habitat, o regime alimentar, a estrutura social, ou seja, traços de comportamento, a idade de maturidade sexual, a época de reprodução, o tempo de gestação. Tem informações sobre os recém-nascidos, enfim, o peso. O livro fala até do peso que o animal tem ao nascer.
É assim, é um resumo absurdo. E quantas vezes você já viu assim uma foto que mostra de modo tão detalhado o interior da boca de um panda, que mostra a dentição de um panda com tanto detalhe? Ele é ainda melhor estruturado do que o conteúdo do Naturama, que o Naturama é uma obra já grandiosa, é uma coisa gigante já, mas essa enciclopédia da vida selvagem, ela é melhor estruturada, a organização do conteúdo é muito melhor, até porque é uma obra mais recente, né? A gente está falando de um livro, de um conjunto de enciclopédias de 1965, e aqui a gente está falando de um trabalho feito em 1997, então a gente já tem numerosos avanços, inclusive tecnológicos, né? As fotografias que a gente tem aqui são já fotografias excelentes. Ok, apresentei a estrutura básica desses livros falando dos animais da montanha, mas a gente tem animais da selva. 2. Animais do mar. 2. 3. 4. 5. 6. E é isso. 6 volumes sobre animais do mar. Cada volume desse aborda 3 espécies, assim, informações completíssimas. Animais dos rios. Esse aqui tá fora de ordem porque eu gosto muito dessa foto, aí eu coloquei ele na frente, porque assim que fica nos cenários dos outros vídeos. E depois eu vou mudar isso. Então, animais dos rios, né? A gente tem, começando por esse aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem, eu não sei se eu já comecei a bagunçar aqui, os volumes 4 e 5. Tá bagunçado aqui. Aí a gente tem o volume 3. Os 3 aqui, bagunçado. Animais da floresta, 2. Animais da floresta, 1. Pronto, agora sim, coloquei na ordem devida. Animais dos polos, 1 e 2. Animais do estuário, 1. Animais do estuário, 2. Animais do estuário, 3. Animais da selva, o famoso lêmure de cauda anelada, é isso? Lêmure de cauda anelada, tá? Volumes 3 e 4 aqui. Esse aqui tá bagunçado. Depois eu vou ajeitar esse negócio. Esse aqui foi o livro, o único volume dessa coleção a que eu tive acesso lá naquele tempo que eu relatei no começo do vídeo. Eu só tinha esse exemplar aqui e tinha uma página rasgada, que eu até lembro qual era. Deixa eu ver aqui onde era. Era essa página, ela estava rasgada aqui assim. Tá? Então, animais da savana. Isso aqui era tudo que eu tenho. Isso aqui tudo, isso era tudo que eu tinha na época. E isso aqui tudo foi que eu consegui depois. Foi uma das primeiras aquisições que eu fiz com o meu salário. Animais da savana 1. Animais da savana 2. Animais da savana 3. Animais da savana 4. Animais da savana 5. Animais da savana 6. Animais da savana 7. Aqui a gente tem animais do deserto 1 e 2. Pois bem, esses livros, eles representam o que hoje? Além do fato de, especialmente esse aqui, estar desatualizado do ponto de vista linguístico, esses livros aqui eles devem ter
desatualizações importantes do ponto de vista taxonômico, tá? E também do estado de conservação dessas espécies. Mas isso não é de todo mal. Inclusive, além disso aqui ser um registro espetacular, um documento simplesmente espetacular da biodiversidade do mundo, esses livros, eles representam também um grande compilado de grandes trabalhos fotográficos que foram feitos aliás, não foram feitos para ilustrar esses livros, né, mas foram trabalhos que foram reunidos, tá, nas fotografias espetaculares desses livros. E também eles mostram um retrato da fauna do planeta de algumas décadas atrás. De acordo com o relatório O Planeta Vivo da WWF, as populações selvagens do planeta, pelo menos no que se refere a vertebrados, elas diminuíram cerca de 70%, elas diminuíram em 68%, tá, nos últimos 50 anos. A gente de lá para cá, desde que esses livros foram lançados até hoje, a gente já teve inúmeras extinções. E isso aqui representa um documento de um mundo onde a gente ainda tinha uma quantidade maior de biodiversidade no planeta. Eles representam assim um documento especialíssimo. Então isso aqui ainda hoje serve para mim como material de estudo para fotografia, para biologia, tá? Para conservação. Isso ainda são fontes de estudo para mim e, além do que, são memórias especialíssimas da minha infância. Então, assim, esse vídeo ficou longo porque realmente eu não poderia fazer isso aqui de modo breve, e esses livros realmente são muito especiais. Foram esses livros aqui que realmente impactaram de maneira mais forte a minha vida. Esses livros literalmente mudaram a minha vida, porque aquela sementinha de curiosidade que eu tinha, aquela propensão a querer conhecer a natureza, ela simplesmente se agigantou quando eu entrei em contato com esses livros, que na época tudo que eu tinha acesso era alguns exemplares do Naturama, faltando diversas partes, e um único exemplar dessa coleção aqui com uma página rasgada, e isso foi suficiente para alimentar, manter viva a vontade de aprender sobre a biodiversidade, e depois isso foi se transformando em interesse em outras áreas da biologia, tá? E realmente esses foram os livros que mudaram a minha vida. Em todos os sentidos, esses livros aqui, eles são, sim, os meus livros favoritos e foram os livros mais importantes da minha vida. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E se você se interessa por imagens e saberes sobre a natureza, considere se inscrever nesse canal de conteúdo vital. O botãozinho de inscrição fica aqui, olha, nessa partezinha aqui embaixo na sua tela. Clica aí nesse botão para se inscrever, para poder acompanhar os próximos vídeos do canal. Muito obrigado e até o próximo.